Na reta final da safra, feijão tem preço em alta. Safra do milho deve ter queda de pelo menos 8% na região sul. Projeto regional avalia a cultura do sorgo como alternativa para a segunda safra. Projeto regional visa maximizar eficiência de sistemas de irrigação. Segue a colheita do girassol, que atinge 75% da área cultivada. Produção de trigo na Argentina deve cair 10,9% na safra 2020-2021. Trigo é pouco negociado no Brasil e agentes observam a oferta global. Comissão Estadual do Leite reuniu-se para discutir o cenário no estado. Apesar de incertezas quanto à demanda, a produção de suíno segue em crescimento. Suíno, preço médio segue subindo no Rio Grande do Sul. Esses são os destaques do Gaudério Rural dessa semana. Com 96% da área colhida na região de Juí, safra de feijão entra na reta final com preço em alta. A saca de 60 quilos é cotada a R$ 290. Os números são da Emater. De acordo com a Emater, teve início na região o plantio da segunda safra de feijão, a chamada safrinha, em uma área estimada de 4.000 hectares. Essa área é 4 vezes maior do que a área cultivada na primeira safra de feijão. No Rio Grande do Sul, as maiores áreas de feijão, de acordo com o levantamento feito pela Emater, corresponde ao ano de 2018. Estão concentradas nos municípios de Vacaria, Boa Vista das Missões, Muitos Capões, Palmeiras das Missões, Vicente Dutra, Canguçu e Santo Augusto. Clima, cigarrinha, doenças e práticas culturais. Tudo isso afetou o milho na primeira safra no sul do Brasil. De acordo com estimativas da Conab, a produção na região deve apresentar uma queda de ao menos 8%. Na safra 2019-2020, os 3 estados do sul colheram 10.249.000 toneladas. Os levantamentos realizados nas regiões mais afetadas detectaram má formação das espigas, multi-espigamento, empalhamento anormal, necrose na base e ao longo das espigas também, morte prematura das espigas e menor peso de grãos. Muitas áreas apresentaram também tombamento e morte prematura das plantas. Pensando em apresentar aos produtores rurais da região novas culturas graníferas que sejam uma alternativa ao milho, o escritório regional da Emater, Ascar, de Frederico Westphalen, iniciou um projeto que avalia a cultura do sorgo como uma alternativa de plantio para a segunda safra. A primeira área desse projeto foi implantada com a cultura do sorgo na região. Outros municípios também realizaram o plantio do sorgo em áreas que se tornarão unidades de referência técnica. O projeto tem como objetivo aprofundar os conhecimentos sobre a cultura do sorgo e o posicionamento dela como alternativa para a segunda safra na região, que contempla os Conselhos Regionais de Desenvolvimento do Médio Alto Uruguai e Rio da Várzea. A Emater, vinculada à Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, através do escritório regional de Frederico Westphalen, juntamente com a Universidade Federal de Santa Maria, campus de Frederico Westphalen, iniciaram um projeto de pesquisa pioneiro para a caracterização das condições físico-hídricas do solo da região, a fim de dar suporte ao manejo de sistemas de irrigação na região. A intenção do projeto, desenvolvido com a participação do Laboratório de Física do Solo, do curso de Agronomia da Universidade Federal de Santa Maria, é possibilitar aos agricultores que fazem uso de sistemas de irrigação o conhecimento sobre o momento mais adequado para a utilização dessa ferramenta. O objetivo dessa pesquisa é apresentar aos produtores um esquema que o permita saber o melhor momento de ligar e desligar sua irrigação, de acordo com as necessidades de sua propriedade e da sua produção. Com 100% do girassol plantado no estado, 75% da área semeada em agosto na região de Santa Rosa está colhida. De acordo com o informativo conjuntural produzido e publicado nesta quinta-feira, dia 18 de fevereiro, pela Gerência de Planejamento da Emater, as poucas lavouras semeadas após as chuvas do final de novembro correspondem a 25% do total da área cultivada. Estão em fase de enchimento de grãos.
A expectativa inicial de produtividade do girassol era de 1,6 toneladas por hectare, mas a média atual apresenta redução de aproximadamente 22,5%, devido ao clima desfavorável nas lavouras semeadas em agosto. A área plantada nessa safra também está inferior ao ano anterior. O Ministério da Agroindústria da Argentina estimou em seu relatório de fevereiro que a produção de trigo do país na safra 2020-2021 deve atingir 17 milhões e 600 mil toneladas, o que representa uma queda de 10,9%. A área de trigo na safra 2020-2021 do país deve ocupar 6,7 milhões de hectares, recuando em 2,9% em relação aos 6,9 milhões de hectares plantados na temporada anterior, de 2019-2020. Em semana reduzida em virtude do feriado do Carnaval, o mercado brasileiro de trigo teve uma movimentação ainda menor nos últimos dias. As atenções voltam-se à oferta internacional. Na Argentina, após a quebra da safra, o governo pensa em restringir as exportações para assegurar o abastecimento interno e conter o avanço da inflação. Nos Estados Unidos, o clima desfavorável ameaça a safra do país, que é um dos principais fornecedores globais. O ritmo de negócios com o trigo segue lento no Brasil, com a agroindústria bem abastecida e o foco dos agentes nas safras de verão. O analista de safras e mercado, Jonathan Pinheiro, chama atenção para a menor oferta interna. A força do dólar em relação ao real encarece o trigo importado e dificulta a aquisição do grão. Na tarde do dia 17, a Comissão Estadual do Leite da FETAG esteve reunida por videoconferência para dialogar sobre a situação dos produtores de leite do Rio Grande do Sul, a dificuldade que os produtores de leite estão passando com a forte estiagem que atingiu o estado no Rio Grande do Sul, a crescente alta do custo de produção e a baixa registrada no preço do produto neste mês, colocam o produtor de leite do estado em uma situação de vulnerabilidade. As importações de leite que não cessam e a diminuição do consumo da bebida e de seus derivados são dois fatores que, aliados, impactam de forma contundente na cadeia produtiva do leite. Mais uma vez, a carne suína é apontada como a proteína animal que mais cresce no Brasil. A conclusão pode ser observada através de dados preliminares do quarto trimestre de 2020 publicados pelo IBGE em fevereiro, que mostram que a produção de carne suína brasileira no ano passado foi bastante expressiva, com um crescimento de 7,42% em relação a 2019 em peso de carcaças, concretizando a expansão do alimento por mais um ano consecutivo. O mercado gaúcho, independente de suínos, segue tendo altas no preço médio pago pelo quilo do suíno vivo. Após voltar a subir na última semana, o valor médio de R$ 7,54 foi registrado nesta sexta-feira, dia 19. O custo médio da saca de 60 quilos do milho ficou em R$ 80,67. Já o preço médio da tonelada do farelo de soja, esse preço da indústria e com frete FOB, é de R$ 2.870 para compras à vista e no prazo de 30 dias é de R$ 2.895. O levantamento é da Associação de Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul, através de pesquisa semanal de cotação do suíno, milho e farelo de soja, que tem o apoio de empresas do setor. Essas são as notícias do Galdério Rural desta semana. Nos encontramos no próximo programa.